Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula do nosso curso de Filosofia para o segundo ano do ensino médio. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com um filósofo chamado George Berkeley, um excelente filósofo com ideias bem interessantes. E a gente deve observar o seguinte, que no começo dessas nossas aulas, dessas nossas videoaulas, eu trabalhei com vocês com a filosofia medieval, ou seja, eu mostrei para vocês a escolástica e também as ideias de São Tomás de Aquino. Observe o seguinte, que ali a gente construiu o conhecimento da igreja e o poder que esse conhecimento tinha. E depois a gente trabalhou com a Revolução Científica e o quanto esse conhecimento, esse poder da igreja, ele vai ser desconstruído ao longo do início da Idade Moderna. As concepções, principalmente, que o universo é infinito e que as coisas não têm o seu lugar natural, elas vão deixar a religiosidade por terra. Claro, é nesse sentido que vem o contraponto, digamos assim, ao cientificismo, a resposta da religião ao cientificismo. E essa resposta vem de modo brilhante com o Berkeley. Então, vamos à aula? Começamos dizendo aí que o Berkeley era um filósofo irlandês considerado o pai do idealismo subjetivo. A gente deve observar que, além de filósofo, o Berkeley era um bispo da Igreja Anglicana, lá na região do Reino Unido, a Igreja Anglicana submetida ao Estado, e o Berkeley ele vai ser um grande nome, um grande expoente da religiosidade anglicana. Ora, o que ele vai nos dizer que tanto interessa? A gente começa percebendo que o Berkeley ele vai fazer uma crítica muito severa a dois pontos. Basicamente, é uma crítica enorme à escolástica, aquele conhecimento impositivo, enclausurado, fechado, e também ao cientificismo. Essas duas ideias, tanto a escolástica quanto o cientificismo, deixava as pessoas mais distantes de Deus. O objetivo da obra do Berkeley era aproximar o homem a Deus, mostrando a conexão, a importância do homem com Deus. E é claro, o Berkeley também era um empirista, só que ele era um empirista radical. Ou seja, o que diziam os empiristas mesmo? Vamos lembrar que o conhecimento vem através dos sentidos. Mas no caso do Berkeley, isso aí era bastante intenso. Diz ele que todo o conhecimento humano se baseia em ideias. As ideias, elas são verdadeiras. E os sentidos, a matéria, é apenas uma ilusão. Ou seja, a nossa ideia é verdadeira, mas aquilo que a gente sente, as outras coisas que a gente está pensando, sentindo, vendo, o nosso paladar, tudo isso é uma grande ilusão. E é claro que nesse ponto o Berkeley vai beber muito na fonte do Platão, que vai dizer que esse mundo sensível que nós estamos aqui é um mundo corrompido por ilusões. É claro, Berkeley não vai trabalhar com o conceito da existência de dois mundos. Ele vai dizer o seguinte, que tudo se concebe através das ideias. As ideias, elas são verdadeiras, mas a matéria, aquilo que está fora da ideia, é uma ilusão. Assim, as bases do cientificismo, ou seja, a matéria e movimento, são ilusões dos nossos sentidos. Agora é que o troço começa a ficar bacana. O Berkeley vai dizer o seguinte, olha, o cientificismo, essa galera como Copérnico, como Galileu, como o próprio Newton, essa galera aí, eles estão numa vibe completamente errada, porque eles estão concebendo a matéria fora do indivíduo. E essa matéria fora do indivíduo, ele não pode ser perceptível pelo indivíduo. Ora, se ele não pode ser perceptível pelo indivíduo, ela não existe. Tudo que existe deve ser percebido pelo indivíduo, pela pessoa. Ou seja, as percepções aí da matéria, do movimento, do tempo, do espaço, tudo isso só existe à medida que eu posso perceber, à medida que existe alguém que possa perceber. O movimento não existe sem ser perceptível.
E ele vai trabalhar com um conceito bem bacana. E eu espero que você trabalhe com esse conceito aí. Você que está me ouvindo agora, me vendo, vamos perceber o seguinte: olhe para o computador, olhe para o seu celular fixamente e dá uma mexida com um dos dedos no seu globo ocular. Você dá uma mexida e você vai perceber o seguinte, que o seu celular ou o seu computador, ele vai se movimentar. Ora, vamos lá, ele não se movimentou de fato, ele está ali parado, mas o seu olho fez com que ele se movimentasse, ou pelo menos a sua percepção através da visão percebe o movimento. Ou seja, o movimento ele só existe a partir da percepção. Se não houver percepção, o movimento não existe. A matéria só existe através da percepção. Se eu não consigo perceber a matéria, se eu não consigo tocar, ver, sentir, ela não existe. É essa concepção do George Berkeley. Eu sei, nesse momento você deve estar pensando, professor, é impossível, esse cara não está falando sério. Ele não quer querendo dizer que as coisas deixam de existir, professor. É muita doideira, mas calma, espera. Vamos chegar à conclusão, vamos trabalhar um pouco esse conceito para a gente tentar entender aonde que o Berkeley quer chegar. E vocês vão perceber que é muito bacana a ideia dele. Então, eu remonto a ideia do filme Matrix. Perceba que no momento em que Neo, ele deixa de ver a realidade das ilusões feitas por Matrix, pelo programa que está em seu cérebro, ele começa a deixar de lado as ilusões e começa a enxergar a verdade. E qual é a verdade? Que aquilo ali tudo é um programa. E aí ele começa a perceber as paredes, o teto, o chão, as próprias pessoas, como aqueles algoritmos do computador, aqueles códigos binários e tudo mais. Ali ele consegue perceber a verdade que aquelas pessoas ali, de fato, são programas de computador, e aí dá sequência à cena de ação do filme. O mundo perceptivo. Só existe o mundo da percepção, ou seja, tudo só pode existir à medida que é percebido pelo indivíduo. Ô, professor, você está querendo dizer que aquilo que não é percebido deixa de existir? Vamos citar um exemplo bacana. Imagina que esse estúdio, se eu desligo a câmera, se eu saio daqui, ninguém mais entra, ninguém está aqui percebendo. O estúdio, professor, você está querendo dizer que esse estúdio aqui, que essa mesa, essa cadeira, tudo isso aqui deixa de existir? Não dá, não tem como isso acontecer. E existe, professor, eu juro que existe. Essa é a fala natural dos meus alunos. Como as percepções são apenas as nossas percepções do mundo, o mundo não existe por si só, ou seja, fora do indivíduo. O mundo, meus caros alunos, só existe dentro de você. Se você deixa de perceber o mundo, ele deixaria de existir. Se as pessoas deixarem de perceber, sentir, tocar, ouvir, esse mundo ele vai deixar de existir. O mundo não existe fora da percepção do indivíduo. Professor, é impossível isso. Esse cara é doido demais. Não tem condições de a gente acreditar numa barbaridade dessa. E aí ele segue trabalhando o conceito, a ilusão sensorial. Olha que exemplo maravilhoso, espetacular. Se uma árvore cai numa floresta sem que ninguém esteja por perto, não tem ninguém, ela vai emitir barulho. Pensa aí. Se não tem ninguém, nenhuma pessoa, nenhum indivíduo, a árvore caiu, uma árvore gigantesca, pá, caiu no meio da floresta, vai emitir barulho? Sim ou não? A essa altura você deve estar comprando a percepção do Berkeley e vai falar assim, não, ela não emite barulho se não tem ninguém para ouvir, se o mundo fora da percepção do indivíduo ele não existe, então essa árvore que caiu na floresta e não tinha ninguém ali percebendo ela não fez barulho. Ou seja, professor, ela sequer existe
para que ela possa ter caído. Tudo que não percebemos deixaria de existir, mas Deus está percebendo todas as coisas. Por isso elas não desaparecem quando não estamos percebendo. E aí chega onde o Berkeley chega junto ao objetivo do Berkeley. O que ele vai dizer é muito simples, gente. As coisas não deixam de existir. Esse estúdio aqui não deixa de existir quando eu não percebo e não tem mais ninguém percebendo. Sabe por que ele não deixa de existir? Porque Deus está presente em todos os lugares. Deus é onipresente. E Deus está percebendo todas as coisas. Mas, professor, Deus não é um homem. Deus não é uma representação humana. Como Deus pode perceber as coisas elas passarem a existir? Porque Deus criou todas as coisas. Criou o homem e criou a mente humana. Veja só isso daqui, olha. Deus, tá? Então vamos lá. Como um homem é mortal, ele não poderia criar o mundo. Olha só, se eu estou afirmando a você que todas as coisas são perceptíveis para o indivíduo, e o indivíduo, quando deixa de perceber essas coisas, deixam de existir, isso quer dizer, o indivíduo ele não pode criar o mundo. Por que ele não pode criar o mundo? Para criar o mundo, ele teria que ser eterno. E o único que é eterno é Deus. Por isso, Deus, que é eterno, criou o mundo e criou a mente do indivíduo. Através da mente de Deus é criado, obviamente, a mente do indivíduo. Assim, Deus criou tudo e através da mente de Deus foi criado a mente do homem. A mente de Deus percebe todas as coisas que existem de fato. E a mente do homem vai perceber o mundo. Por isso que várias pessoas conseguem ter o mesmo pensamento, a fé. Várias pessoas concebem as mesmas coisas. Esse universo aqui presente. Ou seja, se Deus criou a nossa mente, Deus também criou os nossos sentidos. Então, a nossa mente cria os sentidos. Mente essa criada por Deus. Ora, mas esses sentidos fazem uma ordenação do mundo. E aí esses sentidos criam a base para a ciência. Só que a ciência é uma ilusão, não é, professor? O Berkeley não falou que a ciência é uma ilusão? Sim, mas é uma ilusão criada pelo homem. Obviamente, esse homem criado por Deus. No final das contas, Deus criou tudo, inclusive a sua explicação ou a explicação científica que está aí na sua mente para que todas as coisas existam, para o universo e tudo mais. Tem que ter o quê? Um elemento científico, diz o Berkeley. Não, tem que ter Deus percebendo todas as coisas, elas existem. Ah, mas professor, espera aí. Mas não está dando certo, não. Porque lá atrás, a ciência estava, na época da Idade Média, a ciência estava sob o jugo da religião, não progrediu. Depois, com a Revolução Científica, houve um desenvolvimento terrível aí da ciência, professor. Como é que pode isso? A mente humana vai produzir tudo isso? Ora, olha que coisa bacana. Quando Deus organiza as coisas, ele vai criar a mente humana e os seres humanos que vão sendo criados. Todos eles criados por Deus, certo? Então, as pessoas vão nascendo com a mente organizada por Deus. Mas digamos que Deus vai reorganizar a sua mente e, nesse sentido, ele vai reorganizar todas as coisas que existem. Ao reorganizar todas as coisas, os novos homens que vão surgindo, eles já vão tendo essa mente reorganizada por Deus. E é esses novos homens que vão surgindo, que vão perceber a realidade através dos sentidos de outra forma, faz com que haja uma evolução da ciência. No momento que essa reorganização de Deus ela se dá de modo abrupto, rápido, a mente humana não vai estar preparada para isso.
Diz o Barclay, claro que não. Quando há uma reorganização da mente de Deus de modo abrupto, ele muda as coisas, as percepções. E ao mudar as percepções, o homem não vai conseguir entender, o homem não vai perceber aquilo ali. E é nesse momento, meus caros, que surge o milagre. O que é um milagre? É uma reorganização, uma reordenação da mente de Deus de forma abrupta que o homem não tem capacidade de entender. E ali ele atribui a ideia do milagre. Eu sei, você deve estar pensando, professor, então no final das contas, a grande importância de todas as coisas é Deus? É isso que você está querendo falar, professor? Não, não é o que eu estou querendo falar. É que o George Barclay falou para você que está aí me ouvindo. O George Barclay ele vai estruturar toda uma explicação e colocar mais uma vez Deus no centro de todas as coisas. Tudo vai girar em torno de Deus, inclusive o pensamento humano. O homem que tentou, através do humanismo, retirar Deus da jogada e colocar ele, homem, no centro de todas as coisas, o Barclay ele vai voltar a Deus ao centro de tudo. Vale muito a pena falar, vale muito a pena estudar o George Barclay. Se aprofunde nos estudos, gente. Não deixa isso perder. Mas se por algum motivo a sua mente está assim, ó, voando, você está sendo despertado pelo espírito da filosofia. Vem comigo, vamos estudar cada vez mais, vamos nos divertir com o pensamento, com as nossas reflexões, com os nossos questionamentos sobre tudo. Mas agora acabou. Obrigado por assistirem a minha aula e até a próxima. Se você gostou desse vídeo, eu espero que você dê um like e se inscreva no canal, que eu vou tentar trazer sempre coisas muito bacanas para as nossas reflexões. Até a próxima!